a impedância e a admitância. Nós já vimos que na notação fasorial, as relações entre corrente alternada com os diferentes elementos de circuito, né, nós vimos o seguinte: o fasor V ele pode ser escrito como V igual a RI, né? Nós vimos também que o fasor V é igual a um J ômega LI, e nós vimos também que o fasor V pode ser escrito como J ômega C, e aqui em cima o fasor I. Tá? Essas equações, né, que relacionam a tensão com a corrente. Delas nós podemos escrever o seguinte: o fasor V dividido por fasor I, ele é igual à resistência. O fasor V dividido pelo fasor I, ele é igual a J ômega L. E o fasor V dividido pelo I pode ser escrito como 1 sobre J ômega C. Ok? Dessas três equações, nós podemos escrever a lei de Ohm na notação fasorial. Tá? Essas três equações, ela diz o seguinte: V dividido por I é igual a um valor. No resistor é o R, no indutor J ômega L, no capacitor 1 sobre J ômega C. Tá? Bom, isso aqui não é sempre, porque eu posso ter num circuito R e L, aí eu vou ter uma combinação dos dois. Eu posso ter L e C, eu vou ter uma combinação desses dois. Eu posso ter os três. Tá? Então, cada caso vai me fornecer uma expressão dessa daqui, V sobre I. Tá? Cada circuito pode me fornecer um Z diferente. Quem é esse Z aqui? Esse Z, ele é um valor que depende da frequência, só não vai depender da frequência no caso de um circuito resistivo. Tá? Então, é um valor que depende da frequência, tá? E ele é conhecido como impedância. Okay? Esse é o valor. E a unidade de impedância é o ohm, assim como para resistor. Então, a impedância, ela é a razão fasorial entre a tensão e o I. E o que representa essa impedância? Tá? A impedância, pessoal, ela representa a oposição que um circuito oferece ao fluxo de uma corrente alternada. Isso que representa essa impedância. Bom, como nós vimos aqui, né, é uma razão entre dois fasores, ela me dá a impedância, ela será decomposta, né? Como que seria essa impedância? De uma forma geral, a impedância ela vai ser uma parte resistiva mais uma parte reativa. Essa reativa aqui, repara que ela tem a parte imaginária. Olha, no caso do indutor tem a parte imaginária, no caso do capacitor tem a parte imaginária. Então, a parte imaginária ela está associada aos indutores e capacitores do circuito. Nós podemos escrever, né, graficamente, né, a impedância dessa maneira, onde aqui no eixo real nós vamos ter a resistência e aqui no eixo imaginário nós vamos ter a reatância. Esse valor pode ser positivo ou negativo, né? Se ele for positivo, é referente a um indutor. Se ele for negativo, é referente a um capacitor. Nós vimos que a impedância Z, né? Nós acabamos de ver a impedância Z. Nós podemos também definir 1 sobre a impedância. Esse valor, que é o inverso da impedância, ele é chamado de admitância. Vamos fazer assim. Eu tento colocar ele mais grossinho aqui, mais espesso de um lado, né, assim como aqui, para representar a notação fasorial, tá bom? Então nós podemos ter o seguinte, essa é a admitância, é 1 sobre Z. Para elementos individuais dentro de um circuito, né, vamos pegar aqui um elemento, a resistência. Para a resistência, nós vamos ter que a impedância Z
é igual a R. E a admitância ela é igual a 1 sobre Z, logo 1 sobre R. Podemos ter também o elemento indutor. A impedância de um indutor é um J ômega L. A admitância vai ser igual a 1 sobre J ômega L. E por fim, podemos ter o capacitor. A impedância de um capacitor é 1 sobre J ômega C. A admitância de um capacitor é igual a J ômega C. Tá? Cada um dos casos, a gente escolhe qual é a melhor forma que você quer escrever. Você quer escrever em termos da admitância ou em termos da impedância. Então daqui, ó, nós podemos escrever o seguinte. Vamos pegar esse valor aqui, a impedância relacionada ao indutor. Tá? Então vamos pôr aqui, indutor. O Z, eu vou chamar de ZL, ele é igual a J ômega L. No capacitor, nós temos que a impedância C do capacitor é 1 sobre J ômega C. Bom, vamos multiplicar em cima e embaixo por J. Quando a gente faz isso, nós vamos ter um J ao quadrado, então parece um termo negativo, né? Então vai ficar menos J sobre ômega C, ok? Esses dois valores. Vocês já vão entender por que eu estou guardando esses dois valores, tá? O que acontece com esses dois valores? Vamos pegar o caso quando nós estivermos sob corrente contínua, tá? Quando nós estivermos sob corrente contínua, então, sob corrente contínua, o que significa corrente contínua? É sempre o mesmo valor, a voltagem, a corrente. Para esse caso, então, a frequência é igual a zero. Se a frequência é igual a zero, vamos olhar aqui, o que acontece com ZL? A impedância ZL é igual a zero. A impedância ZL é igual a zero. E a impedância no capacitor? Bom, eu vou ter 1 dividido por zero. Eu vou ter alguma coisa dividido por zero. Zero. Se a gente pegar um número e dividir por outro muito pequeno, o resultado disso dá um número muito grande. Então, nesse limite de ômega tendendo a zero, a impedância no capacitor, ela tende ao infinito, tá? E isso daqui confirma um resultado que nós já vimos, né? Sob corrente contínua, um indutor, ele se comporta como um curto-circuito e um capacitor como um circuito aberto, tá? Então nós podemos colocar esse daqui, fazer um desenho aqui e falar o seguinte: sob corrente contínua, o indutor ele vai se comportar como, no lugar do indutor, é como se tivesse um fio, um curto-circuito. Curto-circuito. Esse aqui é o indutor. O capacitor, ele tem uma impedância infinita, ou seja, ele se opõe muito à passagem de corrente nesse regime de corrente contínua. Então ele vai tender a um circuito aberto. Isso é o que acontece sob o regime de corrente contínua. Tá? Por outro lado, nós podemos ter um outro regime, que é um regime de corrente alternada. No entanto, a frequência ela é muito grande. O ômega é muito grande, a frequência é muito grande. Nós temos vários ciclos por segundo acontecendo. Vamos ver o que ocorre no caso de ômegas muito grande. Então, nós estamos no regime de corrente alternada. No entanto, o ômega tende a infinito. Se ômega tende a infinito, para quanto vai o valor ZL? Vamos olhar aqui. ZL, se ômega é muito grande, ZL tem. Por outro lado, ZC, vamos ver? Alguma coisa dividido por um número muito grande, essa alguma coisa tende a zero. Uma coisa tende a zero. Tá? Aqui, só para deixar claro, altas frequências. Bom, então, se isso ocorre, como ficaria o comportamento de um indutor nesse regime? O indutor tem uma impedância muito grande, então ele vai se opor muito à passagem de corrente, não vai passar nada de corrente. Ele tende a um circuito aberto. Já o capacitor,
ele para altas frequências, ele tende a um circuito, a um curto-circuito. Ele tende a um curto-circuito. Esse é o regime que nós vamos ter nessas condições. Eu já antecipei para vocês que a impedância ela é um número complexo. E se ela é um número complexo, nós podemos escrevê-la como uma parte real mais uma parte imaginária. Onde essa parte imaginária pode ser tanto positivo como negativo, tá? Depende. Se for no caso de um capacitor, essa quantidade é negativa. Se for um indutor, essa quantidade ela é positiva, tá? A resistência ela pode ser escrita como a parte real da impedância, tá? E a parte real sempre vai ser a resistência, tá? Já a reatância, esse X, ela é a parte imaginária dessa impedância, tá? Isso é chamado de reatância. E ela pode ser tanto positivo como negativo. Se eu tiver tanto indutor quanto capacitor, os dois vão se compensar. Aquele que tiver o maior valor vai prevalecer sobre o outro. É isso que acontece, tá? Então, só lembrando, se X for maior que zero, nós vamos ter uma reatância capacitiva. Se X for maior que zero, mentira. Se X for menor do que zero, tá? Se a reatância for menor que zero, é uma reatância capacitiva. Se a reatância for maior que zero, teremos uma reatância indutiva. Podemos ter esses dois casos, tá? E se isso aqui também é um número complexo, né, como nós já vimos, né, podemos representar ele de uma forma geral, né, dessa maneira aqui, onde aqui é o módulo de Z. Vamos dar um ângulo θ aqui, tá? Aqui vai ser a parte real, aqui a parte imaginária, né? Então, a impedância Z, ela pode ser escrita também na sua forma polar, né? Dessa maneira, com uma fase θ. Se ela pode ser escrita na forma polar, ela também pode ser escrita na sua forma exponencial, tá? Então, a gente pode ter esses dois resultados aqui. Então, a gente pode generalizar, né? Aqui, nosso desenho. Podemos deixar ele mais completo, falando que a a impedância é igual à parte real mais uma parte imaginária, que por sua vez é igual ao módulo de Z, né? O Z aqui é o módulo do fasor Z, com uma fase θ que a gente pode calcular, tá? Onde o módulo de Z, pela figura que a gente acabou de fazer, né? Ele vai ser a raiz quadrada, R ao quadrado, mais a parte reativa também ao quadrado. E o θ, nós sabemos que ele vai ser o arco tangente do cateto oposto sobre a hipotenusa. É isso que dá aqui. Bom, podemos decompor, né, daquela figurinha do complexo, né, que a parte real ela vai ser igual ao módulo de Z cosseno de θ, e a parte reativa é igual ao módulo de Z seno de θ, tá bom? É isso aqui que está acontecendo aqui. Como eu já antecipei para vocês, algumas vezes é interessante a gente trabalhar com o inverso da impedância, tá? Que seria a admitância. E a unidade de admitância, ela é o Siemens, simbolizado pela letra S, ok? Então, nós temos o quê? Que a admitância ela é igual a 1 sobre a impedância. Pela definição de impedância, ela vai ser a corrente, né, o fasor corrente, sobre o fasor tensão. A impedância, assim como a impedância, nós temos uma parte real e uma parte imaginária da admitância. A admitância ela é escrita como uma parte real, G, que é a condutância, nós já vimos isso daqui, e uma parte imaginária, a gente chama de B, que é a susceptância. Tá? Essa aqui está relacionada à parte reativa do circuito. Okay? Então, essa aqui é a parte real, essa aqui é a parte imaginária. Vamos escrever isso e tentar comparar com termos de resistências e reatâncias no nosso circuito. Nós temos, então, que essa quantidade aqui, G, condutância, mais a susceptância,
ela pode ser escrita como 1 sobre Z, né? Mas quem é o Z? O Z não é a parte real mais a parte reativa? Tá? É esse que é o Z. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui ambos os lados aqui, vou multiplicar e dividir pelo complexo conjugado, porque aí eu vou tirar essa parte... Aí nós vamos tirar a parte imaginária do denominador, tá? Então, se eu quero multiplicar para fazer essa fatoração, né? Menos jx dividido por r menos jx, tá? É isso que eu multipliquei e dividi pelo mesmo número, então eu não altero nada. Então vamos continuar aqui. Então a condutância mais j susceptância vai ser igual a r menos jx. Aqui, ó, esse termo vezes esse vai dar r ao quadrado. Tá? Esse termo vezes esse vai dar menos jrx, que vai cancelar com esse vezes esse. Mais jrx. Quando eu multiplicar, então, ó, vamos abrir aqui, ó, esse vezes esse vezes esse aqui. Esse vezes esse cancela com esse vezes esse. Só que nós temos ainda esses dois aqui. Vai ficar menos j ao quadrado, x ao quadrado. Menos j ao quadrado é menos 1. Com menos também fica positivo. Então vai ficar mais reatância ao quadrado. Esse é o termo que a gente tem. Podemos separar aqui, então. A condutância ela é igual à parte real. A parte real desse aqui. Vamos igualar a parte real com a parte real. Vai ficar r ao quadrado mais reatância ao quadrado. Aqui em cima r. Já a susceptância ela vai ser a parte imaginária. Tá? Menos a reatância dividido por reatância ao quadrado mais resistência ao quadrado mais reatância ao quadrado. Olha que interessante, aqui tem um resultado bem legal. Nós vimos lá em circuitos resistivos que a condutância ela é igual a 1 sobre R, certo? E nós vimos aqui um pouco mais cedo. Isso é verdade somente em circuitos puramente resistivos. No geral, a condutância ela é diferente de 1 sobre R. A condutância é dada dessa forma. Se nós tivermos, se a gente tiver um circuito puramente resistivo, esse termo é zero, R sobre R quadrado vai dar somente 1 sobre R, e a susceptância é igual a zero. Então a gente recupera o resultado em um circuito resistivo.